Oi pessoal, tudo bem? Bom, tô aqui para falar do último jogo, né? Vitória, finalmente uma vitória contra o Atlético Mineiro. Um jogo em que o Santos se comportou muito bem, de forma coletiva, de forma tática e cumpriu o que o César Sampaio pediu. Uma coisa que eu pude perceber no último jogo e reparar também é que com um jogo ele melhorou a defesa do Santos. Em um jogo, o César Sampaio conseguiu corrigir um problema crônico que a gente tinha na defesa. Eu não sei como vai ser no jogo de domingo contra o São Paulo, não sei mesmo. Mas olhando esse jogo contra o Atlético Mineiro, foi um jogo em que o Santos se comportou muito bem defensivamente contra um time muito melhor. O Atlético Mineiro tem Everson, o Atlético Mineiro tem Júnior Alonso, o Atlético Mineiro tem o Lianco, tem o Arana. Aí você vai pro meio, tem Fausto Vera, tem Gustavo Scarpa. No ataque tem Rony, Hulk. Aí depois entrou o Igor Gomes no meio de campo. Entrou o Bernard, que já jogou na seleção, jogou muito bem no Atlético Mineiro em 2013. Então, quer dizer, o elenco do Atlético é bom, é muito bom. Se você pegar em qualidade, em nomes, o elenco, não o time titular, mas o elenco é melhor que o do Santos. E o Santos conseguiu se comportar muito bem na defesa, no meio-campo e no ataque. O Brasão fez algumas defesas? Fez, claro que fez. Mas, por exemplo, o Atlético cruzou muita bola na área. E o Santos conseguiu tirar a maioria dessas bolas que o Atlético cruzava. Cortou a maioria dos cruzamentos. Não foi aquele desespero, né? Nas bolas que foram para a área. Claro que teve duas cabeçadas ali que o Brasão teve que fazer defesas espetaculares, né? Mas foram só essas. Num geral, o Santos se comportou muito bem na questão da bola na área defensiva. Nessa questão, o Santos se comportou muito bem. Então, assim, conseguiu corrigir a bola aérea, né? Conseguiu corrigir a bola aérea do Santos. Quando fez as substituições, teve coragem e botou dois volantes para fechar o time no segundo tempo, que era uma coisa que o Caixinha não fazia. Quando precisou baixar as linhas para o Santos segurar a vitória, ele conseguiu fazer isso. Colocou o Pituca, colocou o Rincon, colocou o Rollraiser no lugar do Neymar, que saiu machucado. Depois a gente vai falar do Neymar. O Tiquinho fez um papel muito bom de pivô, né? Segurando os zagueiros, protegendo a bola no ataque. Em um momento de pressão do Atlético Mineiro, o Santos se comportou muito bem. O Schmidt fez uma partida boa.
O Rollraiser entrou bem. O Bom Tempo, na minha visão, foi o melhor em campo. O Barreal também foi muito bem. Foram os dois melhores em campo. Bom Tempo e Barreal. O Santos jogou num 4-4-2. Sabe? Quando precisou proteger a defesa, ele protegeu. A zaga foi muito bem. O Zé Ivaldo fez um golaço e desarmou sabe, e marcou muito bem o Hulk. E o Gil também marcou muito bem o Rony. Então já mudou. O ambiente já mudou. E a postura do time, a postura tática do time mudou. Com um treino, gente. Para vocês verem como o trabalho daquele técnico era ruim. Porque, por exemplo, no trabalho do nosso ex-treinador, como é que funcionava? Os zagueiros jogavam adiantados. E o time sempre tomava a bola nas costas. Os laterais e os zagueiros ficavam muito expostos. E o Escobar, que partida do Escobar, gente. Que partida do Escobar. O Léo Godoy, enquanto esteve em campo, fez uma boa partida, marcou bem, sabe? Não subiu tanto pro ataque. Depois que o Xermão entrou, isso piorou um pouquinho, mas o Xermão conseguiu segurar bem ali os ataques do Atlético. O Brazão fez uma partidaça também, fez ótimas defesas. Não, o ponto fraco da nossa vitória foi o Guilherme. Não dá, gente. Não dá. Tudo bem, ele marca, ele volta para marcar, ele ajuda na marcação, mas atacante tem que fazer gol e tem que jogar no ataque. Teve dois lances. Um que ele tropeçou na bola e o outro que ele deixou a bola sair. Não, isso eu me enganei, desculpa. Foi no mesmo lance. Ele tropeçou na bola e deixou a bola sair. Ele não conseguiu dominar a bola, gente. E ele erra todas as jogadas. Ele erra tudo. O Guilherme consegue errar tudo que ele tenta. Então não dá para ser titular. Não dá. Põe o Rollraiser ali, põe o Gabriel Veron, não sei. Faz alguma coisa, mas o Guilherme não dá para ser titular. E assim, eu não sei o que vai acontecer no jogo contra o São Paulo, mas pelo que eu vi no último jogo contra o Atlético Mineiro, dá para perceber que o problema do Santos era o treinador. Dá para perceber. Porque, pô, se com um treino, o César Sampaio conseguiu corrigir nesse jogo contra o Atlético Mineiro problemas defensivos do Santos, a zaga não jogou tão exposta, o Schmidt deu mais combate, foi mais firme nas jogadas na hora de marcar, o Bom Tempo também, porque uma coisa que a gente reclamava muito do Schmidt na época do treinador português, né, era que o Schmidt não combatia. O Schmidt não combatia, não dividia nas jogadas. Ia sempre de pé mole nas jogadas. E quarta-feira não, ele conseguiu combater bem, né? Conseguiu ganhar divididas, conseguiu sair jogando. Então, teve uma mudança.
teve uma mudança significativa no time do Santos. Gostei muito do que vi. Gostei demais do que vi. E agora vamos falar do Neymar, né, gente? O, o Ney, ele tá com problema na coxa, de novo, lesão na coxa. E nesse momento a gente tem que dar apoio pro Neymar. Você, torcedor do Santos que está criticando, para de criticar. A gente tem que dar apoio pro Neymar. Todo mundo já critica ele. Nós, santistas, temos que dar apoio pro Neymar. E muita força para ele. Eu tenho certeza que ele vai se recuperar e vai voltar a jogar um grande futebol. O Ney não pode desistir agora. A gente tem que mostrar para ele que a gente está do lado dele nesse momento difícil. O cara não se machuca porque quer, gente. O cara não se machuca porque quer. O Ronaldo teve mais ou menos a mesma coisa que ele e continuou a carreira. Continuou a carreira. Então o Neymar tem muita bola para jogar ainda. Ele vai se recuperar e vai voltar super bem. O joelho dele tem que se readaptar. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar a uma realidade nova. Porque o ligamento dele foi reconstruído. Reconstruíram o ligamento do Neymar. E ele não se lesiona porque quer, né, gente? Ele não se lesiona porque quer. Vocês acham que ele queria se lesionar? Outra coisa, alguém do staff dele ou alguém do departamento médico do Santos tem que vir explicar por que isso está acontecendo. Mas o Neymar vai se recuperar. A gente tem que ter confiança e tem que ter fé que ele vai se recuperar, porque ele tem muita coisa para fazer ainda como jogador de futebol. Ele tem muita coisa. E tem muita alegria para dar pra gente. Eu tenho certeza disso. E assim, os gols foram muito bonitos, principalmente o segundo. O primeiro foi um rebote do escanteio, o Zé Ivaldo pegou de primeira e fez um golaço. E 3 minutos depois, o Santos saiu no contra-ataque. Foi assim, o Barreal deu um chapéu no jogador do Atlético Mineiro, tocou pro Tiquinho. O Tiquinho viu o Bom Tempo passando na lateral ali, indo para a linha de fundo, e tocou pro Bom Tempo. O Bom Tempo recebeu a bola, carregou um pouco, aí tocou pro meio da área e o Barreal conseguiu chegar de carrinho, chutando a bola e fazendo o gol. Foi uma jogadaça do Santos, foi uma jogadaça, um golaço. E diferente do que muita gente fala, o Santos tem um bom time, o Santos tem um bom elenco e nada vai me convencer de que esse elenco não pode jogar mais. Espero que contra o São Paulo a gente faça uma boa partida de novo e ganhe de novo. O São Paulo está em baixa, o técnico está pressionado, o Caleri vai ficar fora pro resto da temporada, o Lucas está fora, o Oscar está fora. Eles têm desfalques importantes, então dá pra gente ganhar. O time deles não é tão bom assim, não é nada disso. Não ganhou uma partida no campeonato até agora. São 4 rodadas e 4 empates. Eles têm o mesmo número de pontos que a gente. Tem 4 pontos. É um jogo pra gente ganhar e
e abrir 3 pontos deles. Então tem tudo isso. É importantíssimo a gente ganhar. A gente tem que chegar lá com personalidade e ganhar o jogo, porque dá para ganhar. Bom, agora vamos falar sobre técnico. Teve aquela história toda do Sampaoli, né? Que estava animado para vir, mas aí tava muita gente dando como certa a negociação, mas aí não deu certo. Ele avaliou o elenco do Santos e disse para o Santos que não tinha confiança de tirar o máximo desse elenco, que o elenco precisava de reforços, aquele jeito do São Paulo, né? Mas eu escutei também, eu ouvi uma informação que o São Paulo aceitaria assumir o Santos no meio do ano, que é quando abre a janela de transferências internacional e o Santos pode fazer mais contratações. Então, dito isso, assim, pode descartar o São Paulo, o São Paulo não vem mais, porque o Santos precisa de um técnico para já, para agora. Fez uma proposta pelo Tata Martino. Eu vi um vídeo hoje de uma pessoa falando que foi uma indicação do próprio Neymar. O Tata Martino foi o primeiro técnico que o Santos, não, que o Neymar teve no Barcelona. Eles têm uma boa relação, né? Mas ele recusou a proposta e provavelmente não vai vir. Pode acontecer de nos próximos dias as coisas mudarem e ele resolver aceitar, mas num primeiro momento, pelas informações que saíram aí, ele não está muito interessado. Dorival recusou, Tite recusou, isso todo mundo já sabe, né? Mas, gente, tem um técnico que ninguém tá falando, mas ele acabou de ser demitido de um clube e eu tava pensando muito antes de fazer esse vídeo. Eu acho que ele poderia vir para o Santos. Eu seria a favor de uma vinda dele. O Ramon Dias acabou de sair do Corinthians, acabou de ser demitido do Corinthians. Se fosse a diretoria do Corinthians, não teria demitido ele. Ele estava fazendo um trabalho bom. Um trabalho com altos e baixos, mas no geral era um trabalho bom. Chegou ano passado, tirou o Corinthians da situação de rebaixamento, tirou o Corinthians da zona de rebaixamento e levou para a Libertadores. Antes da chegada dos reforços, o Corinthians já jogava bem, já tinha uma cara de time, já tinha um padrão de jogo. E com a chegada do Depay e do Carrilho, isso melhorou ainda mais. O Corinthians foi para a Libertadores, foi eliminado na segunda fase da Libertadores. O Corinthians até ficou perto de levar o jogo para os pênaltis, mas não conseguiu. Tomou de 3-0 na ida, com um monte de erros dele, mas no jogo da volta teve muita chance de reverter. Ele chegou na semifinal da Sul-Americana e da Copa do Brasil com o Corinthians.
Tudo bem, podia ter feito mais? Podia. Nesses 2 jogos, ele podia ter feito mais, poderia ter sido mais ousado, mas ele chegou perto. E esse ano foi campeão paulista em cima do Palmeiras, ganhando o primeiro jogo dentro do Allianz Parque, empatando o segundo jogo, e o Corinthians foi campeão. Depois de 6 anos, o Corinthians voltou a levantar uma taça. Aí podem me falar, Guga, mas foi o Ramon Dias que tomou de 4-1 do Santos em 2023, né? Aí eu pergunto para vocês, quem caiu e quem não caiu naquele campeonato? Não preciso nem lembrar, né? Quem que adiantou aquele 4-1? Porcaria nenhuma. Ele salvou o Vasco e o Santos. E o pior aconteceu com o Santos. E o Ramon Dias ele tem um currículo bom como treinador. Foi campeão da Libertadores com o River Plate. Tem ótimos trabalhos nos times da Arábia Saudita, no Al Hilal. Ele é um cara que já conhece o Brasil. Ele é um cara que conhece o Brasil. Ele eliminou o Flamengo naquele Mundial que o Flamengo... O Mundial de 2022 que o Flamengo foi disputar. Ele eliminou o Flamengo do Vitor Pereira. É um cara experiente, um cara que tem muito coração, né? Tem uma... Eu vejo nele ele se doa pelo time, ele tem vontade de trabalhar no clube. No Corinthians era assim. Ele se identificou muito com a torcida do Corinthians porque ele tinha tanto ele quanto o Emiliano Dias, né, que é o filho dele e auxiliar dele, os dois se identificaram muito com a torcida do Corinthians por isso. E entre altos e baixos, saíram de lá classificando o time para uma Libertadores, salvando o time de um rebaixamento e campeões paulistas. Volto a repetir, eu não teria demitido o Ramon Dias se eu fosse presidente do Corinthians. Então, eu acho que é uma oportunidade que acabou de ficar livre no mercado e eu acho que o Santos tinha que olhar para essa oportunidade. Porque eles estão procurando o técnico, o Ramon Dias não é tão caro, né? Não é tão caro. O Ramon Dias, ele não faz tantas exigências de reforços, ele trabalha... Claro que ele exige reforços, mas ele consegue trabalhar com o que ele tem. Foi assim no Vasco, foi assim no Corinthians. Conhece o futebol brasileiro. Eu estava pensando assim... quando ele estava já pressionado no Corinthians, eu estava pensando, poxa, ele podia vir para o Santos. Eu acho que seria bom. Por exemplo, eu vi um jogo inteiro do Corinthians contra o Vasco. Que foi a última vitória dele como técnico. Os times do Ramon jogam pra frente. Os times do Ramon tocam bem a bola. O Ramon conseguiu 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ganhou do Grêmio fora de casa, ganhou do Palmeiras, ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do Bahia de 3-0. E assim, a maioria dos resultados
foi fazendo gol, foi jogando um bom futebol. Então por que não pensar no Ramon Dias? É um cara que está no mercado, está com vontade de trabalhar, sabe? Tem vontade de trabalhar. Eu acho que pode tirar muita coisa boa desse elenco. Eu acho que é um cara que, pelo que eu vejo, é bom de grupo. Ah, o Memphis, o, o Memphis Depay detonou ele na entrevista coletiva. Ah, mas isso aí é um jogador falando, não é o elenco inteiro. Ele recuperou o Yuri Alberto. O Yuri Alberto era odiado pela torcida do Corinthians. Ele transformou o Yuri Alberto em artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o Yuri Alberto foi decisivo para que o Corinthians ganhasse o Campeonato Paulista. O Yuri Alberto, a torcida passou a gostar dele pelo que o Ramon fez. E o Memphis jogou muito bem com o Ramon também. Claro, o Memphis tem muita qualidade? Tem. Só que ano passado ele jogou bem com o Ramon. Eu faria essa aposta. Eu faria. Para que ficar especulando o técnico que não conhece o futebol brasileiro, que não conhece o ritmo do trabalho aqui? Vai pedir salário alto, vai pedir multa alta. Já que não conseguiu esses nomes de mais peso, contratem o Ramon Dias. Eu se sou o Marcelo Teixeira, eu pensaria assim. Porque assim, eu até não sou contra a efetivação do César Sampaio, mas eu acho que é muito cedo para a gente falar disso, sabe? Pelo que eu vi em um jogo, se ele apresentar um bom futebol contra o São Paulo, com certeza vão pensar na efetivação dele dentro do Santos. Mas eu não seria contra também, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito cedo para se discutir esse assunto. Então, aproveita que o Ramon está no mercado e vai atrás do Ramon. Eu tenho certeza que o Ramon não recusa o Santos. Tenho certeza que o Ramon consegue fazer esse elenco jogar mais. Essa é a minha opinião, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e deixa seu like, seu comentário no vídeo, tá? E compartilha o vídeo para chegar a mais pessoas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e boa Páscoa para todo mundo. Aproveitem bem o feriado. Tchau.